o ministro Alexandre de Moraes falou que está tudo bem. Barroso falou que está tudo bem, que não tem nenhum problema. Flávio Dino, está tudo bem, não tem nenhum problema. O Procurador-Geral da República, que, meu Deus do céu, titular da ação penal, poderia um dia ter de investigar essa matéria, já se comprometeu, já disse que está tudo bem, que não tem nenhum problema, impressionante como o ministro Alexandre de Moraes é querido, tem amigos na República. Quem tem, tem. Quem não tem, chora na cama. Me espanta muito a banalização da informalidade na base de uma decisão cautelar, porque no final das contas, com esse caminho todo, que eu já falei várias vezes, já repeti várias vezes, nesse caminho todo, se chegou à decisão de medida cautelar para tirar passaporte de outra, para bloquear conta bancária de uma pessoa. Não é decisão que o pessoal acha pequena, eu não acho, de bloquear conta na internet, acesso à rede social. Não que isso seja pouco, repito, mas para tirar passaporte, para bloquear a conta bancária. O ministro do Supremo, eu vou repetir, subsidiando um seu auxiliar no Supremo para que mande para um outro auxiliar, um outro órgão no TSE, para que mande a ele pressões, inclusive com prints, com elementos para robustecer um relatório, o ministro do Supremo, por meio desse agente, pedindo para outro órgão, o TSE, produzir relatórios, e se o ministro manda produzir relatórios, ele o faz com uma convicção, portanto, ele já tinha clareza de que ali, segundo seu juiz, haveria crimes, então ele pauta a produção de um relatório com que seriam crimes, certo? No TSE, com sua força de polícia, a produção desse relatório a ser depois, como se fosse uma peça autônoma, como se fosse uma peça espontânea e não pautada pelo gabinete de Alexandre de Moraes. Tudo isso, repito, informalmente. Isso não tem registro formal dessas comunicações. E aí, por meio de um juiz auxiliar no Tribunal Superior Eleitoral, esse relatório espontâneo, autêntico, remetido como provocação ao ministro Alexandre de Moraes para que ele tomasse a sua decisão. Uma provocação para ele que tomasse uma decisão, uma medida cautelar como essa. É evidente que isso é uma simulação de um ato formal, para esquentando, legitimar uma decisão, dar peso, dar apoio, chancela a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. O ministro diz que, na sua fala, ele disse que seria esquisito ele se oficiar, né? Ele se oficiar, sendo presidente do TSE e membro do Supremo Tribunal Federal. Ele fez isso várias vezes. E é exatamente isso que deve ser feito. Ele deve se oficiar. Todo esse procedimento me espanta, esse relaxamento do rigor formal. É espantoso esse troço. Todo esse percurso tem que ser documentado para que se possa controlar a investigação, para que as defesas se sintam seguras para defender. Se não havia problema nessas comunicações, e eu repito, as próprias comunicações, os próprios registros dos agentes das comunicações mostram que havia problema, se não havia problemas, pergunta óbvia, por que isso não foi feito às claras? Muito constrangedor, eu já disse aqui, a mobilização da República em defesa de Alexandre de Moraes, como se o ministro fosse o Estado de Direito. Tem isso no Brasil. Olha só, eu não me intimido, não tenho medo, podem me xingar, podem criticar. Debate público. Há República, há democracia e há Estado de Direito, no qual eu acredito. Então, não venham tentar me desqualificar dizendo que, ao fazer a crítica ao ministro Alexandre de Moraes ou a quem quer que seja, pelos seus procedimentos, eu estou trabalhando contra a democracia, como se ele fosse a democracia, como se o governo Lula fosse a democracia, como se fosse o Estado de Direito, que eu não posso criticar porque, fazendo isso, estou trabalhando para a volta de Bolsonaro, para a reabilitação de Bolsonaro. Porque se for assim, se for esse o argumento, a gente para e fecha tudo. E aí é o fim da história. Acabou. Existe esse argumento covarde, safado, cretino, canalha, de que criticar excesso de autoridade, autoritarismo, é fazer o serviço para outro fim, que não a defesa do Estado de Direito e da legalidade. Joga para Bolsonaro, no caso, quem
toca os processos de qualquer maneira. Joga para Bolsonaro quem não respeita o Estado de Direito. Alimenta os seus bate-paus. Eu não sou bate-pau de ninguém. Eu faço o meu trabalho. E a análise. Sujeito a erros. Mas eu estou apontando aqui questões incômodas. Mas o certo, eu repito, o certo é o certo. Isso aqui me parece errado. Essa coisa assim, se criticar, Bolsonaro volta. Para, aqui não. Isso é intimidação. Se criticar porque tem interesses por trás, está trabalhando pelo golpe. Não, eu não vou admitir isso. Isso é safado. Nessas defesas de Alexandre de Moraes, dos seus amigos, em todos os lugares, surge a fabricação de alguns espantalhos, sabe? De desvios de atenção, de problematização de questões que não estão em xeque. Por exemplo, eu não vi ninguém sério, respeitável, comparando esse episódio com a Lava Jato. Eu não vi. Mas um monte de gente, inclusive o ministro do Supremo, tomando a palavra para dizer que esse caso não tem nada a ver com a Lava Jato. Não tem mesmo. Não tem nada a ver com a Lava Jato e, ao mesmo tempo, é grave. Tem as suas gravidades. A Lava Jato não vai ser a nossa medida. Sempre. Qual o grau de desvio contido em se fazer uma defesa das práticas do gabinete de Alexandre de Moraes comparando com a Lava Jato? Não que a Lava Jato não deva ser lembrada. No seguinte sentido, nós precisamos do Supremo Tribunal Federal, chancelando por 10-1 esse troço, as licenças autoconcedidas, as liberdades, inclusive para censurar, não é, ministra Carmen Lúcia? As liberdades dadas em função desses inquéritos, o original fake news, eu já nem sei mais o que é o que, porque virou uma grande massa, os inquéritos autoritários de Alexandre de Moraes, uma grande massa sem objeto, nunca teve. Sem objeto, definido, em que cabe tudo, onipresentes e eternas. Se você cria essa liberdade, se você cria essas condições, é claro que isso aqui aconteceria. Isso é produto de anos de exercício autoritário de inquéritos. Precisa enfrentar a questão desses inquéritos de Alexandre de Moraes. Esse é o problema. Há muito tempo, abrindo precedentes.